Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar ao longo desses próximos minutos o termo que vai mudar completamente a tua carreira ao longo desses próximos meses até o final do ano. Estamos falando sobre comunicação. A comunicação nada mais é de como eu me expresso, como eu falo com alguém, como eu vendo uma ideia, como eu vendo um serviço, como eu me vendo para um relacionamento amoroso e vice-versa. É só isso. Preste atenção. A questão de comunicação não é só como você fala, é como você gesticula e como você se adapta ao meio. A comunicação hoje, ela é uma ferramenta que ela desenvolve milhares, milhares, milhares de fortunas todos os dias no mundo inteiro. Hoje, através das redes sociais, você tem aí pessoas que têm desenvolvido habilidades muito grandes na arte da comunicação, seja através de desenvolvimento de livros, de cursos e palestras. As pessoas têm buscado cada vez mais essa habilidade, tema do vídeo anterior, que nada mais é do que um soft skill, e ter melhoras nas suas comunicações. Com isso, inclusive, tem surgido N cursos de comunicação e cursinhos presenciais para desenvolver a sua oratória. Mas quer que eu te diga uma coisa que isso me chama a atenção desde quando eu iniciei na advocacia? Te falo. Não tem nada a ver com advocacia, mas eu vou te falar o tema. Logo quando eu comecei a advogar, existia. Faça agora um curso de prática, exemplo, de direito criminal. Um curso de prática de direito do consumidor. Um curso de prática de direito tributário. Peraí, era tanto curso prático que eu ficava observando aqueles professores falando, assim como eu estou falando para você, apenas falando. Mas eu ficava aqui pensando, e cadê a prática? Direito criminal, como é que eu recebo um cliente da área criminal? Como é o atendimento numa seccional? Ok, você está me falando, está bonito, mas quem é que está me levando para aquela seccional? Quando o delegado der um grito comigo, como é que eu vou saber reagir? Se o cliente quiser fazer alguma coisa comigo, como é que eu vou? Ou seja, eu busquei, através disso, desenvolver, tema do vídeo anterior, as competências que eu preciso desenvolver para estar de fato na prática, e não meramente numa aula ou num vídeo. É o tema desse vídeo, que nós precisamos para, até o final de 2024, desenvolver para eu aplicar na minha área. Rômulo, eu não tenho nada a ver com a área jurídica, eu não sou da área de direito, eu faço bolo em casa, maravilha. Como é a tua comunicação para com o teu fornecedor? Como é a tua comunicação para com o teu cliente? Qual comunicação vocês desenvolvem? Gente, sem comunicação, nenhum negócio anda. Ah, eu tenho que me tornar um especialista em venda. Que seja. Todo mundo vende alguma coisa. A gente precisa acabar com esse preconceito da venda. Eu fui um que transpus todas as barreiras de preconceito, pois eu tinha total preconceito com venda, raizado de uma, aspas, crença limitante instalada em mim pelos meus pais, pela minha família. Mas voltando ao tema, o que eu preciso desenvolver? Comunicação. Como eu me comunico para com meus pais? Você, exemplo, você é arquiteto. Qual é a comunicação? Além de advogado, eu sou corretor. Então, eu frequento várias áreas afins. Minha especialidade é direito imobiliário e direito tributário. Então, essas áreas são correlatas no meu dia a dia. Quando eu percebo um corretor conversando com outro corretor numa linguagem, não é a mesma que um advogado conversa com outro advogado. Porém, esse advogado, ao conversar com o cliente, ele quer conversar com o cliente na mesma linguagem que ele conversa com o colega advogado dele. Assim, o corretor, um corretor conversando com o corretor, ou um incorporador conversando com o corretor. A linguagem, ela arranha, porque eles não têm a mesma vivência. Então, eu preciso buscar desenvolver que tipo de público eu desenvolvo, que tipo de comunicação eu desenvolvo para determinado público. E sim, é necessário. Lembra que eu falei do direito penal lá atrás? Eu não posso falar com o delegado da mesma forma que eu falo com o meu cliente que acabou de ser preso. Mesma coisa, eu não posso falar da mesma forma que eu falo com o incorporador, igual ao que eu falo com o corretor. As comunicações não são as mesmas. Embora te digam que te falo
por prática, porque eu fui para a rua, eu não fiquei num vídeo como você talvez esteja assistindo, eu fui para a rua e percebi isso. No direito tributário, que é uma das áreas que eu mais amo, ao impetrar um embargo e precisar fazer um despacho perante o magistrado, ao juiz, eu tenho que fazer a minha comunicação falar de igual para igual com aquele magistrado. E se eu for impetrar um mandado de segurança em outra instância, STJ, se for o caso, eu já sei como eu vou me portar naquele local. Eu já sei a oralidade que será desenvolvida ali naquele local. Mas são habilidades que hoje eu desenvolvi. Eu, Romulo, desenvolvi através dos conhecimentos práticos que eu fui à frente. É a mesma coisa. Você está aqui no YouTube. O YouTube ele é uma escola barra faculdade. Você busca desenvolver as suas habilidades e precisa aplicá-las. A gente, na ânsia de consumir conteúdo, a gente esquece do principal. Que nem o curso vai te ensinar. Nem o curso vai te ensinar. É a tua prática. De nada adianta você ter um monte de conhecimento se você não põe para fora. Se você não pratica. É a mesma coisa. Quando alguns colegas advogados que eu converso, enfim, a minha área, mãe, fala, a advocacia está travada, a advocacia está isso, a advocacia está aquilo, tal, tal. Por quê? É igual a milhões de advogados. O que te torna diferente, tema do vídeo anterior, são as habilidades que você busca desenvolver. Quais atividades você buscou desenvolver? Isso serve para todas as áreas. Você é arquiteto, você é engenheiro. Quantas e quantas vezes, nessa área de corretagem, por exemplo, ao adentrar escritórios grandes de corporações, eu vejo donos de incorporadores que pouco falam, não sabem se comunicar. E isso é ruim ou é bom? Depende. A meu ver, depende. Porém, os incorporadores que eu conheço, que estão nos mais alto padrão de produtos, falando de VGV, valor de venda geral, são os melhores comunicadores. Porque ele precisa saber vender um produto, uma incorporação de um apartamento de 8 milhões. A pessoa tem uma comunicação assertiva. Ele diz, sabe o público e sabe como falar com aquele público. Isso vale para qualquer produto. Eu estou falando qualquer produto, seja você vendendo um fone de ouvido, um computador, um ar-condicionado, uma TV, um ventilador, uma passagem aérea, um terreno, um avião, um barco. Você tem que saber se comunicar de igual para igual e principalmente estudando aquele público. Você conheceu aquele público, conheci. Como aquele público interage? É até um meme, né? Quem são, o que vive, onde vive, o que come. É exatamente isso. Faça o estudo daquilo, mediante aquelas informações você desenvolve a comunicação assertiva para aquele público. Sem comunicação, o teu negócio está travado. Isso é para qualquer área. Você que é um médico, você que é um arquiteto, você é um nutricionista. Se o paciente ou o cliente te procura e você fica morto, falando, você pode ter certeza que aquele cliente não volta mais com você. Ele volta e paga uma consulta de 500, 600, de R$ 1.000 para o médico que sabe ouvi-lo para poder se comunicar melhor. Faz sentido para você? Manda tema de vídeo, dá um like, compartilhe com aquele teu amigo que tu acha que pode estar desenvolvendo essa habilidade de comunicação melhor. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu.